Meus irmãos, amigos, a paz do Senhor, que Deus esteja os abençoando de forma especial. Lendo a Bíblia Sagrada, meditando nas Escrituras, no meu quarto de leitura, no meu escritório, e me deparei com esse texto onde estive meditando durante a manhã e até agora, sobre os dois cegos de Jericó, mas especificamente o versículo de número 32, versículo de número 32, onde Jesus ele faz uma pergunta àqueles dois cegos. Jesus aqui ele faz uma pergunta. No versículo 31, nós vamos ver a multidão repreendendo. No versículo 30, nós vamos ver ele clamando. No versículo 31, nós vamos ver a multidão repreendendo, porque sempre tem aqueles que tentam atrapalhar a nossa caminhada e a nossa busca por um milagre de Deus. Você pode até dizer, o irmão está com a fala um pouco diferente, irmãos, às vezes eu tenho que me justificar, eu tenho um problema que, hora por outra, está me causando ferimentos bucal, e eu estou com um ferimento bastante inflamado na língua. Peço as vossas orações. Pois bem, versículo 30, dois cegos estão clamando à beira do caminho, Mateus 20. E no versículo 31, a multidão começam a repreender, porque a multidão muitas vezes não entende a situação que você, que eu particularmente estamos passando, e até às vezes leva como se fosse isto uma brincadeira, ou como se fosse uma falta de ética, falta de postura. Muitas vezes quando nós falamos aquilo que estamos enfrentando, para muitos é falta de fé, é incredulidade, é covardia, é desânimo, é falta de Deus na vida e uma série de coisas, de acusações que começam a aparecer. E nós vemos aqui que essa multidão que repreendia eram os que acompanhavam Jesus. Muitas vezes o que querem ver o nosso fracasso, que não querem ver o nosso sucesso, que não querem ver a nossa vida abençoada, são aqueles que estão andando conosco. Mas eu quero aqui falar, não é desse assunto que eu quero falar nesse momento, eu quero falar sobre a pergunta de Jesus, versículo 32, onde Jesus disse: e Jesus chamando-os disse: o que queres que eu vos faça? Meditando neste assunto e por que Jesus então tem que fazer essa pergunta: o que vocês querem que eu faça? O que vocês acham que eu tenho que fazer? E esse texto, esses versículos aqui, eles são encontrados, essa mesma história, você vai encontrar em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52 e também em Lucas 35 a 43. Mas você não encontra versículos com referências para o versículo 32. São muito poucas as referências tratando da mesma pergunta, a não ser nos três evangelhos já mencionados, que é Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, nós vamos observar que Jesus ele dirige aqui uma pergunta para aqueles homens: o que queres que eu vos faça? Jesus sabia muito bem qual era
o interesse daqueles dois homens. E quando Jesus ouve o clamor deles, a princípio, eu tenho certeza que Jesus já sabia realmente o que eles queriam, porque desde o início das Escrituras, nós vamos ver em alguns livros da Bíblia, desde o começo, Deus dizendo para nós, para os homens, clamar a Ele. E quando clamamos, Deus se dirige para nós e atende quando clamamos com fé. E diz a Bíblia que no versículo 30, que eles estavam à beira do caminho, mas quando eles ouviram falar de Jesus, Jesus vai passar aí, eles começam a clamar, porque eles sabiam que Jesus tinha solução. Mas o que me chama a atenção é que se eles colocassem a fé somente no coração e ficassem calados, Jesus também sabia que eles estavam querendo. Se eles ficassem lá só torcendo, passa aqui, Jesus, passa por aqui e cura nós. Quem sabe se ele ficasse lá, Deus, manda teu filho passar aqui e curar nós, ficassem pensando no seu coração e fazendo essa oração, Jesus sabia e com certeza iria abençoá-los, né? Se esta fosse a vontade deles, abençoá-los sem o clamor, sem a petição. No entanto, fez-se necessário o clamor. Para que o clamor? Para que Jesus mostrasse para a multidão, né, a importância do clamor, que vem desde o princípio bíblico. Para nós recebermos a bênção de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, no capítulo de número 7, também o versículo de número 9, que Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Então, é importante você, nós nos desprendermos de nós mesmos para clamarmos a Deus. Não há como nós sermos atendidos vivendo uma vida calada, né, sisuda, no que diz respeito à busca do milagre, à busca de uma bênção ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor, Deus o ouviu, ele se esforçou, ele fez sacrifício, ele não precisaria, talvez, ele só dizer, Senhor, me escuta, talvez fosse ouvido, mas no entanto ele quis deixar uma lição de que o clamor é de grande importância na nossa vida. Também no Salmo de número 120, o salmista, ele começa o Salmo dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Se você quer ser ouvido, atendido, clame ao Senhor. Esse ouvir aqui mencionado em Samuel, capítulo 7, versículo 9, não é um ouvir qualquer, mas um ouvir com ação. E isso há uma reciprocidade da nossa parte. Nós temos que clamar a Deus e Ele nos ouve, mas nós temos também que ouvir a voz de Deus. Os cegos ouviram de Jesus e eles clamaram e receberam Jesus e também receberam o milagre. Ainda que a multidão dizia, ei, ele não vai parar para vocês. A multidão tentava desanimar, a multidão tentava fazer com que aqueles homens parassem de clamar, mas eles diziam mais alto, como diz a Bíblia, que eles clamavam e diziam, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Isso é clamor. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nos falta a coragem de se levantar e clamar ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias,
acerca do que nós devemos fazer, porque aqueles cegos também eles buscaram. Quando eles ouviram Jesus, eles correram em busca da bênção. Eles começaram a gritar, aqueles gritos de clamor, era a busca, o desejo ardente do seu coração de voltar a ver, de voltar a enxergar, né? Normalmente, que muitas vezes nós estamos cegos, às vezes não cego fisicamente, mas cegos em alguns assuntos, em algumas questões, e precisamos que seja clareados os nossos olhos do entendimento, os nossos olhos espirituais, e precisamos buscar em Deus esse entendimento. Tanto é que o apóstolo Tiago até diz que se alguém tem falta de entendimento, falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente e sem alegações, sem lançar em rosto. E Jeremias escreveu no capítulo 29, dizendo: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar do vosso cativeiro, e congregar-vos-ei todas as nações e de todos os lugares, de todas as nações e de todos os lugares. Então, o ouvir aqui foi a partir de uma busca. E como eu devo buscar? Você deve buscar, ainda que você esteja à beira do caminho, mas você deve buscar com clamor, com rogos, né, para que Deus ouça você. Então, nós vamos estar sendo atendido quando começamos a clamar e a buscar ao Senhor. Diz o versículo 25, em Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, diz assim: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele e para a alma que o busca. Então é interessante a gente ver isso. E Jesus também ele incentivou nós a buscar a Deus. Ele nos incentiva a buscar primeiro o reino de Deus, e depois em outro texto ele diz buscar, para nós buscar ao Senhor de todo o nosso coração, ou seja, para nós buscar ao Senhor com força. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, melhor dizendo, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Nós vamos encontrar quando nós buscarmos no Senhor. Quando nós buscamos em Deus, tá? Esse texto está no versículo, capítulo 7 de Mateus, versículo de número 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Abre-se as portas. E foi o que aconteceu com aqueles dois cegos. Eles estavam lá e ouviram falar: Jesus vem passando. E eles sabiam do histórico, alguém lhe falou do histórico de Jesus, onde ele passa, ele faz milagre, ele cura doentes. Então eles começaram a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós queremos enxergar de novo, nós queremos ver de novo. Talvez você esteja querendo de novo ter uma boa visão daquilo que outrora você tinha, né? Hoje, ainda que você não esteja uma pessoa afastada ou desligado de Deus, mas você vê hoje, outrora parecia que era melhor para mim. Então você tem que clamar, buscar: Senhor, dá-me de novo a tua presença como outrora eu tinha, né? Como às vezes nós vemos, irmãos, como eu já fiz essa oração: Senhor,
me dá outra vez a tua presença, me dá a tua presença como tu deu para os teus discípulos naquele dia de Pentecoste, naqueles dias da igreja primitiva, que os irmãos choravam, que os irmãos sofriam, mas eles estavam lá firmes, sem negar a tua palavra, sem negar a tua presença. Me dá de novo a tua graça, me dá de novo a tua unção daquela forma forte que eu tive naquele ano, naquele tempo. Nós não podemos deixar de clamar ao Senhor, porque Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Mas temos que entender que nós precisamos clamar ao Senhor. A Bíblia continua nos dizendo: clama-me e responder-te-ei. E ainda tem um texto que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você quer aprender mais de Deus, você quer conhecer Deus, então clame ao Senhor, busque ao Senhor, abra o seu coração, abra a sua mente e conheça, entenda a necessidade do clamor, a necessidade da intercessão, a necessidade da petição, mas não esqueça que é clamando a Deus que nós somos atendidos, que somos vitoriosos e que recebemos os seus grandes milagres. Aqueles homens gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Queres que eu vos faça? Ele: Senhor, que nós volte a ver. Jesus sabia que se eles eram cegos, eles queriam era ver novamente. Jesus sabia disso muito bem. É claro que sim, ele é um Deus presente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. No entanto, ele deseja que eu e você clame ao Senhor. Ele quer que nós clamemos a Ele, porque no clamor não há resistência de Deus. Deus não resiste àqueles que o clamam. Diz a Bíblia, bom é o Senhor para os que o buscam e para a alma que se atém a Ele. Ou seja, se prende em clamar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua força. Porque sem a Tua força eu não vou vencer o mundo, o mal, o pecado, a maldade que impera sobre a terra. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele atenda e com o nosso clamor Ele faça o milagre que nós precisamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que cada um de nós coloque no coração o desejo de estar clamando e buscando ao Senhor, não só por nós, porque muitas vezes as pessoas se ajoelham para orar: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Ei, é preciso nós aprendermos. É melhor você orar pedindo a Deus por outras pessoas, porque quando nós oramos visando o que a Bíblia diz, o bem-estar de outro e não o nosso próprio, as bênçãos de Deus crescem na nossa vida. Pense nisso e busque ao Senhor. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus Cristo.